Fala pessoal, beleza? Espero que estejam todos muito bem. Finalmente estamos conseguindo voltar aos poucos com os vídeos no YouTube, agora com uma edição mais rápida, enfim, né? E hoje a gente retoma falando de periodização e exercício aeróbio, né? Como organizar o exercício aeróbio dentro da musculação, dentro da periodização, precisa ou não precisa organizar exercício aeróbio, qual a finalidade do exercício aeróbio contínuo, de baixa ou de moderada intensidade, enfim, né? Vamos tentar dar uma abordagem mais geral aqui a respeito de periodização e treinamento cardiovascular. Não saia daí. Bom, então, se a gente está falando de treinamento aeróbio dentro desse contexto da periodização, que é importante pra caramba, né? Senão o treino vira uma coisa solta, sem sentido, né? A periodização ela serve também para organizar e também para dar sentido ao que você vai fazer dentro da musculação, dentro do treinamento aeróbio. Mas a gente precisa entender o seguinte: para que funciona, para que serve, né, o treinamento aeróbio, a prescrição do treinamento aeróbio, a prescrição do treinamento contínuo, cíclico contínuo, né? Basicamente, o exercício aeróbio, o treinamento aeróbio de característica predominantemente aeróbia, ele tem por função predominantemente a oxidação de gorduras, tá? E não só a oxidação de gorduras por uma série de processos e reações bioquímicas, mas também a oxidação, a conversão, perdão, de gorduras brancas em gorduras marrons, né? Para quem não sabe, a gordura marrom, ela basicamente se acumula, ela não tem muita função, então ela acaba se tornando uma gordura prejudicial, sendo considerada como uma gordura prejudicial. E a gordura marrom ela tem uma função termogênica, né? Não é termogênica no sentido de queimar a si mesma, mas na função de liberar calor, né? De fazer uma termorregulação. Então a gordura marrom ela é boa desse ponto de vista, tá? Então o treinamento aeróbio contínuo, principalmente, ele tem essa função muito importante de não só aumentar a lipólise, não só aumentar a quebra de gorduras, mas também aumentar a taxa de conversão de gorduras brancas, que são gorduras ruins, em gorduras marrons, que são gorduras boas, né? Além disso, o treinamento aeróbio ele tende a reduzir o processo inflamatório que naturalmente se instala no organismo a partir do momento que eu começo a acumular gordura além do normal, além das taxas normais de saúde, tá? E aí você pode falar assim, Duque, mas isso tem, essa finalidade, ela se diferencia muito do treinamento intervalado, por exemplo, de alta e de moderada intensidade? Mais ou menos, né? O treinamento intervalado, principalmente de alta intensidade, ele tende a promover, né, dentre tantas reações bioquímicas que ele gera, uma das principais funções do treinamento intervalado, duas, na verdade, das principais funções, é a possível promoção da biogênese mitocondrial. Então ele tende a fazer ali uma modificação genética para que haja aumento das mitocôndrias e função das mitocôndrias envolvidas naquele funcionamento, tá? E tende também a reduzir a resistência à insulina por aumento da expressão de uma proteína chamada GLUT4. Então, no meu ver, esses são os dois principais fatores, né? Os fatores mais importantes assim do treinamento aeróbio. Mas perceba que se a gente está falando de oxidação de gorduras no treinamento aeróbio, a gente precisa desse papel mitocondrial. E se eu tenho esse papel mitocondrial de muita relevância lá no treinamento intervalado, um vai ser dependente do outro. Então, o treinamento intervalado, por exemplo, ele pode promover essa biogênese mitocondrial e me aproveitando dessa biogênese mitocondrial, eu posso ter um aproveitamento melhor no treinamento aeróbio, tá? E aí você fala assim, Duque, de que forma, né, isso vai entrar no meu treino? Ora, de maneira mais organizada possível. E quando a gente fala de organização, obviamente, eu estou falando de um contexto de periodizar. Então, quando a gente fala do contexto de treinamento, não em um mês, 3 meses, né, mas talvez aí em 6 meses, 1 ano ou mais, a gente precisa pensar o seguinte: eu vou organizar as características da prescrição aeróbia em detrimento das características do meu aluno, individuais, iniciais do meu aluno,
e organizar isso também em detrimento da necessidade de melhora que esse aluno apresenta, né? Ou seja, ele precisa melhorar a capacidade oxidativa, o que eu vou colocar para ele agora e o que eu vou prescrever para ele lá na frente. Bom, então é isso, galera. Basicamente é isso. A gente precisa pensar também em como organizar isso junto da musculação e qual vai ser o tipo de estímulo na musculação, tá? Mas isso é papo para um próximo vídeo. Deixe seu comentário aqui embaixo, o que você achou, e não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Abraço!